Começa agora mais um programa na TV Urbanitários. Hoje vamos falar sobre as manifestações populares de março e o papel da mídia na cobertura desses atos. Para falar sobre o assunto, convidamos o diretor do Sindicato dos Urbanitários no DF, José Daldegan. Daldegan, seja bem-vindo. Daldegan, nós tivemos aí, no dia 15 de março, uma manifestação popular onde várias pessoas foram para as ruas. E a impressão que dá é que a gente está vivendo uma contradição, né? Se a gente comparar essas manifestações com as manifestações da Direta Já, que era um período onde as pessoas pediam, né, o fim do regime militar, a volta da democracia, e no dia 15 o que a gente viu foi o contrário, né? Foi pedido de intervenção militar, o impeachment da presidente Dilma. Como é que se avalia, né, esse fato e esses dois momentos? De fato, esse momento histórico que a gente está vivendo merece uma análise muito profunda e eu acho que é bom até fazer um resgate da história da nossa democracia, que é bem curta. A nossa democracia tem 125 anos só, né? A própria proclamação da República no Brasil foi um golpe, né? Um golpe militar, mas que no fundo visava preservar o poder das elites extrativistas, né? Então, é aquela história, vamos mudar para manter tudo como está, né? E aí, esse perfil que vem desde o Brasil colônia, de ser dependente, uma economia periférica, ele se rompe quando houve um outro golpe feito por Getúlio Vargas, né? Então, Getúlio Vargas rompe esse histórico de dependência e busca um novo modelo econômico do Brasil, que é a busca da autossuficiência, a busca do desenvolvimento, né? Vargas fica numa ditadura de 15 anos e dá todo esse impulso industrial para o Brasil, mas atrai também a desconfiança dos Estados Unidos, porque ninguém nos Estados Unidos não queria um Brasil forte como poderia ser, né? Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas cai, e aí vem uma nova Constituição, vem a eleição direta, mas Getúlio volta logo em seguida por essa novidade do voto direto e por essa campanha nacionalista, perfil nacionalista que ele tinha. E aí vem mais um outro momento de desenvolvimento, vem a Petrobras, aí vem uma manifestação importante, que foi uma das primeiras manifestações populares, que foi a campanha do Petróleo é Nosso, né? Ali já começa o Brasil, as massas populares começarem a tomar as ruas para defender o seu projeto nacionalista, né? Mas isso logo depois, Getúlio Vargas sofre o quê? Uma tentativa de golpe, né? Como é que ele sai desse golpe? Ele se suicida, desmoraliza o golpe e com isso o sucessor dele, o Juscelino Kubitschek, é eleito. Então se mantém ainda esse perfil de busca de desenvolvimento, né? Que vai se romper quando? Novamente tem, o que acontece? Depois de Juscelino, tem a campanha do Jânio Quadros de varrer a corrupção e tal. Então cria todo um clima também, tem novas manifestações populares também, agora no sentido de que a economia tinha seus problemas e aí então veio essa eleição do Jânio Quadros, tentando romper com aquele ciclo de autonomia, de autossuficiência, porque é aquela história, né? Certas pessoas, para alçarem o poder, se aliam com outros interesses para tentar chegar ao poder. E aí vem, então, o golpe que o próprio Jânio Quadros tenta aplicar. Ele estava eleito, bem votado, mas ele não tinha poder absoluto, né? Porque o Congresso é o maior poder que nós temos, né? Embora difuso, ele é o maior poder que nós temos pela Constituição. E aí ele tenta dobrar o Congresso, simulando uma renúncia, e aí acaba dando espaço então para depois vir então o vice dele, porque naquela época ainda era uma eleição, a eleição não era casada. Você podia votar no presidente e depois no vice, então separadamente. Então o Jânio Quadros estava vindo pela oposição e o vice dele, o João Goulart, que era varguista também, era o vice. Então o golpe do Jânio era esse, tentativa de forçar uma comoção popular, puxar o apoio dos militares que temiam um perfil do João Goulart, para tentar então dobrar o Congresso e ter o poder absoluto, né? E aí ele cai,
porque o Congresso tenta então dar uma volta com o parlamentarismo, não funciona, e João Goulart assume então a presidência e retoma aquela linha desenvolvimentista. E aí que vem então o golpe militar de 64, que de novo, novas manifestações, o povo toma as ruas também, a Marcha da Família, né, pela liberdade e tal, toma as ruas e dá todo esse impulso para um golpe militar em 64. Mas os militares dessa vez não entregam o poder aos civis, ficam ao longo desses anos todos, né, por quase 20 anos ali no poder. Eles até têm uma linha nacionalista, desenvolvimentista, mas de concentração de renda, porque o oposto disso para eles era o comunismo. Então foi um período de concentração de renda. E aí vem então as diretas já, né? Outra manifestação também muito bonita, uma das maiores que a gente já teve, em 84, embora não se consiga naquela época ainda a eleição direta, né? Teve uma eleição indireta no colégio eleitoral, elege o Tancredo Neves, e aí vem o Sarney, o Tancredo faleceu, não assumiu, vem o Sarney, que era da linha dos militares, da ditadura militar também, e nós temos então essa transição aí até chegar de novo num perfil que é o perfil de economia periférica que vem com toda a força com o Collor, né? Collor então toma essa linha neoliberal com aquela coisa de modernizar tudo, mas no fundo era uma forma periférica de economia, que depois tem um breve ato com o Itamar Franco, porque a gente sabe que o Collor renunciou, nova manifestação popular, agora o povo pelo impeachment de Collor também, né? É interessante ver que o povo oscila, e a política oscila entre puxar para um lado e para o outro, ora por uma linha, sem entender muito, né? Ora puxando para uma linha que era a linha de autossuficiência, ora puxando pelo receio do comunismo ou contra a corrupção, puxando para o outro lado, né? E nós temos então essa dicotomia que vale a pena entender, por isso que é importante entender o processo histórico do Brasil, da nossa democracia, porque nós sempre oscilamos entre um perfil de economia periférica e um perfil de economia desenvolvimentista e de busca da autossuficiência. De novo, isso aí se rompe com a eleição de Lula. Lula e depois Dilma retoma aquela linha, né, de Getúlio Vargas, nacionalista, desenvolvimentista. Getúlio Vargas foi que trouxe o trabalhismo, trouxe a CLT, etc. E aí o João Goulart tentou fazer isso, por isso foi deposto, foi taxado de comunista. Lula também, embora taxado de comunista também, acaba depois de várias tentativas, na quarta tentativa ele é eleito, né? E aí em 2013 recomeça de novo aquela linha que estava sendo tomada de busca de autossuficiência. E de fato o Brasil hoje está ocupando a sexta economia mundial, ou quinta, né? Chegando perto disso aí, graças a essa retomada desse perfil de autossuficiência. Mas agora nós chegamos num ponto de novamente uma crise econômica, né? Há 2 anos que a economia começa a mostrar essa fadiga, a inflação começa a aparecer, e aí então tivemos em 2013 novas manifestações, né, populares, né? O povo toma a rua sem nenhuma liderança direcionando ali, e o que eles buscavam? Buscavam um país melhor, não necessariamente a mudança de atores políticos, né? Por quê? Porque o estopim, a gente sabe que foi aquela questão dos 20 centavos, que sofreu que a manifestação que buscava o passe livre lá sofreu uma repressão muito forte ali na época do aumento do real. Exato. O governo de São Paulo, o governo do Alckmin, reprimiu muito fortemente essa manifestação. Ele foi estopim para uma nova retomada desse sentimento de nacionalidade, de cidadania, que toma as ruas com várias bandeiras, as mais difusas possíveis, mas também com muita manipulação também por parte de outros grupos tentando pegar carona. Mas você acha que dá para comparar as jornadas de junho com essas manifestações que tiveram agora, em março? Pois é, as jornadas de junho, elas vieram com essa coisa espontânea e difusa, com esse estopim, mas também com a questão da Copa. A Copa do Mundo, ela trouxe uma desconfiança muito grande, porque eram enormes gastos de governo para obras
vamos chamar assim, faraônicas, né? Porque os estádios, a gente pode até dizer que são obras faraônicas. Não veio só com isso, né? A Copa veio trazer aumento da infraestrutura, aeroportos, etc e tal, mas a gente sabe que os empreiteiros forçavam muito a barra, atrasando as obras, então a Dilma, cedendo àquela questão da dispensa de licitações, trouxe desconfiança, isso também tomou um pouco também o perfil daquelas manifestações e respingou um pouco na popularidade da Dilma. A Dilma começou a ter problemas de popularidade logo depois da jornada de junho, porque ela teve esse viés de ter que tocar a Copa, ter que aceitar as condições do espreiteiro e tudo mais. Comparar essa com aquela, podemos dizer o seguinte, que aquele povo que saiu nas ruas também compõe esse povo agora, né? No meio desse povo que tomou as ruas agora no dia 15, tem muita gente que quer um país melhor, quer o fim da corrupção, etc. Mas também tem muita gente que está ali tentando quase que voltar a manter um terceiro turno, né? Ou seja, usar o clima de economia em baixa, a inflação em alta, as tarifas que foram aumentadas aí. Essa questão da Dilma ter, logo depois de eleita, aumentar tarifas, tudo isso provocou uma certa desconfiança que gerou essa queda que ela está tendo agora de popularidade muito maior ainda. Você acredita que a mídia tem influenciado nesse processo? Porque foram duas manifestações, né? Uma no dia 13 e uma no dia 15. No dia 13, a gente não viu muita repercussão da mídia, né, falando da manifestação que foi convocada pelas centrais sindicais, os movimentos sociais em apoio ao governo. E no dia 15, durante todo o dia, teve repercussão, né, no noticiário, de certa forma convocando as pessoas a participarem desse movimento. Né? Então, assim, como é que você avalia esse papel da mídia nesse momento, na cobertura desses atos? Essa é uma boa diferença com aquelas manifestações da jornada de junho, né, de 2013. Lá o movimento foi mais espontâneo, né? Aqui em 2015, nas jornadas de 15 de março, né, nessas manifestações de 15 de março, houve quase uma convocação da mídia, né? A mídia anunciava que ia ter toda a segurança, que podiam ficar tranquilos, e falava isso constantemente na véspera, na antivéspera e no próprio dia, mostrando tomadas, interrompendo programas de grande audiência e mostrando certas imagens. Ou seja, foi quase que um apoio muito grande, da mídia para isso aí. Então, a grande parte, segundo as pesquisas apontaram, né, a grande parte dessas pessoas que compunham as manifestações do dia 15 são os eleitores de Aécio, né, que querem de fato um terceiro turno. Alguns até mal informados acham que, tendo o impeachment da Dilma, ele que retomaria o poder, né? Mas nada disso. Então, o que foi que também ali, embora tivesse outras pessoas que queriam o fim da corrupção, o que a gente sabe é que todos os dois grupos, né, a eleição foi muito dividida, né? Teve um grande bloco de eleitores pela bandeira da distribuição de renda, consolidação dos direitos, né, e a ascensão das classes mais pobres. Essa é uma bandeira que era assumida pela presidente Dilma. Existia outra bandeira que era o fim da corrupção, etc. e tal. Mas no fundo, a grande maioria do eleitorado, tanto de um lado quanto do outro, quer as duas coisas. Quer a distribuição de renda, quer um país melhor e quer o fim da corrupção, quem não quer, né? Então, essa grande massa de eleitores, né, começa a migrar para essas manifestações também, né? Embora a gente sabe pelas pesquisas que a grande maioria ainda é aquela maioria, dos eleitores do Aécio, que entre eles tem os que defendem o impeachment, né? Mas eu acho que isso já está se arrefecendo e talvez agora o que se quer é um Brasil melhor mesmo. Mas a repercussão que a mídia está dando para esses acontecimentos, né, da manifestação, ela consegue influenciar as pessoas a irem para as ruas, a participarem desse movimento, a estar contra o governo? Eu acho que a mídia consegue cada vez mais, porque a gente vendo a popularidade da Dilma caindo desse jeito, a gente percebe que começa a influenciar de fato. Então aquelas pessoas que antes só querendo apenas um Brasil melhor e não necessariamente mudança de governo, algumas delas estão talvez se convencendo de que tem que se mudar o governo. Mas isso não seria a solução. A solução que a gente está entendendo agora é o seguinte, né? A gente está tendo uma crise da democracia.
Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? A crise da representatividade. O modelo de você eleger alguém que te represente, né? E que lá no Congresso ou lá na presidência vai fazer acontecer, a gente sabe que não funciona. Por que a presidente não tem todo o poder? O Congresso, de fato, é que tem um poder majoritário, embora difuso, como eu falei. Mas o que é? O Congresso, as pessoas nas eleições centram o foco muito no presidencialismo, no presidente, né? Acho que o presidente é que vai resolver tudo. Mas, ao mesmo passo, elege um Congresso totalmente conservador, né? Então, como é que você pode eleger alguém que tem uma linha, aquela que eu falei, desenvolvimentista, mas, por outro lado, tem um Congresso totalmente com uma outra cabeça, né? Conservador, não quer a distribuição de renda, etc. Tal, né? 80% do Congresso é eleito pelo grande capital, né? Então é muito complicado. Então, hoje a gente sabe que esse modelo de democracia, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, ele está sofrendo de um colapso até. Então o que a gente tem que buscar não é trocar os atores políticos, né? Talvez seja o quê? Talvez buscar mecanismo da democracia direta, né? A reforma política ajuda nesse processo de... A reforma política seria o grande início para tudo isso, mas uma reforma política de verdade, né? Porque você elegeu um Congresso como esse, e acreditar que esse Congresso vai fazer uma reforma política de verdade, não vai, né? O começo da solução seria uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, ou seja, onde seriam eleitos cidadãos, professores, médicos, engenheiros, cidadãos, representantes da sociedade, para eles, nessa Assembleia Constituinte exclusiva, ou seja, não é uma Assembleia, aqui já temos, essa Assembleia seria convocada exclusivamente para tratar da nova Constituição, tratar de uma nova reforma política e tratar de um novo modelo de democracia, porque nós temos agora uma tecnologia que permita, talvez, uma democracia mais direta, ou seja, não ser totalmente representativa. É isso que a gente tem que buscar. A solução vai para aí, mas enquanto isso não chega, vai demorar ainda, a gente vai viver esse momento de suspensão e de alguns achando que a solução é trocar um agente político, quando o que está em jogo não são os atores políticos, o que está em jogo é aquilo que eu falei desde o início, o projeto de país que nós queremos. Nós oscilamos desde o início entre momentos de uma economia periférica, de colônia, para dependência completa do capital estrangeiro, dos grandes países, para outro modelo, que é aquele modelo desenvolvimentista, de autossuficiência, que é o que a gente espera, que é o que todos nós queremos no fundo, né? Embora o povo não tenha essa noção clara, mas é isso que todo mundo quer, um país realmente independente, autossuficiente, digno de ser chamada de quinta economia do mundo, né? Você tinha falado anteriormente das manifestações que ocorreram em outras eleições, né, de um acirramento político, de uma rivalidade. Teve um período, né, da eleição do Collor em 89 com Lula, depois em 2002, né, com Serra, e né, em cada momento teve uma rivalidade. Só que agora tem um ódio, né, um ódio instituído ao PT, como se o PT ele fosse o responsável pela corrupção no país, né? E na grande mídia, nos grandes veículos de comunicação, a todo momento você escuta falando, né, de partidários, denúncias. E a mídia também ela está envolvida num outro escândalo que é do HSBC. E ela tem dado pouca repercussão para esse acontecimento, né? Então, assim, ela trata, dá um peso, né, para duas medidas diferentes, né? Então, assim, como é que você avalia esse papel da mídia nesse sentido de também ser um caso de corrupção do HSBC e a mídia está envolvida nesse processo e ela não dá tanta repercussão, e quando tem algum envolvido que seja, né, ligado ao PT, ela bate mesmo, ela, né, já julga, né, antes que ela, na verdade, ela nem julga, ela já condena antes de acabar o processo. A mídia foi uma das grandes derrotadas quando o Lula foi eleito, né? A mídia televisiva, principalmente, na época da primeira eleição que nós tivemos depois da abertura política, né? Lula e Collor, a mídia
comprovadamente manipulou os últimos debates e pesquisas, inclusive, né, publicou pesquisas feitas por telefone nas vésperas, tentando direcionar o eleitorado, que estava muito apertada a eleição entre os dois, e de fato Collor foi eleito com essa grande ajuda da mídia, né, como ela tentou fazer agora na eleição da Dilma, divulgando um possível assassinato do doleiro Youssef e outras coisas, capa da revista Veja, etc. Tudo isso que foi impressa em cartazes a tempo hábil de só sair pelas ruas com aqueles cartazes da capa da Veja, Lula e Dilma sabiam. Tudo isso foi uma campanha da mídia para tentar reverter um resultado eleitoral, como foi conseguido lá em 89, né? Então, a mídia, ela é uma representante do capital, da elite, da nossa elite brasileira, né? Uma elite muito mal falada no exterior, uma elite atrasada, e a gente pode chamar de entreguista, porque luta por esse perfil periférico da economia nossa, né? Então a elite e a mídia foram os grandes perdedores quando o Lula foi eleito. Então, desde que o Lula foi eleito, e muito antes até, se faz um trabalho de queimar a imagem do Lula, da Dilma e do PT, associando a todo tipo de erro que tem. É lógico que a gente sabe, não podemos negar que o PT tem os seus erros, comprovadamente. Várias pessoas ali realmente se locupletaram, participaram de corrupção ativa mesmo, e eles devem ser punidos. E agora, associar tudo isso a um partido, a um ator político, ou dois, a Lula e Dilma, e dizer que eles são o chefe de um bando, etc., isso é criar um bode expiatório para jogar toda a culpa sobre eles, e depois quem vier em seguida estaria isento de qualquer dúvida, estaria depois de qualquer culpa, e aí certamente a mídia trabalharia para mostrar como um grande salvador da pátria, aquele que limpou, como na época do Jânio Quadros também ele foi enaltecido pela mídia, pelas rádios, com aquela campanha da vassoura, de corrupção. Nós estamos vivendo coisa parecida. Um pouco parecida com a época da eleição do Jânio Quadros, mas também um pouco parecida na época em que se tentou o golpe com Getúlio Vargas, ou seja, um trabalho, ou até, se a gente não cuidar, vamos talvez cair num perigo de um novo golpe. Mas isso aí eu acho que está afastado, acho que a sociedade está evoluindo, mas é preciso entender o que realmente está em jogo, porque são esses dois projetos que são sempre à tona na disputa, né? E como é que você avalia esse momento histórico, né, das pessoas estarem indo, né, para as ruas novamente e elas estão divididas também, né? Porque ao mesmo tempo que elas pedem o fim da corrupção, elas pedem intervenção militar, pedem o impeachment, né? Então, assim, como é que você avalia esse momento? Eu acho que quem pede intervenção militar, impeachment, essas coisas todas, eu acho que precisa entender bem a história, como eu estava aqui, por isso que eu me ative muito na primeira pergunta, a questão da nossa história, da nossa democracia. O impeachment de Collor foi uma coisa necessária, porque a gente sabia que havia corrupção, como está havendo agora também, né? Só que lá houve uma grande movimentação das forças progressistas que queriam um país independente de fato, né? Então lá nós tivemos uma campanha do impeachment, foi uma grande movimentação popular também, né? Histórica, mas ali estava casado o interesse da nação com um ato que era derrubar alguém que estava atuando contra o interesse da nação, porque Collor estava trabalhando para uma visão periférica. Nós estávamos fechando as indústrias nacionais, fechando tudo, privatizando tudo, para entregar depois tudo para o capital. Isso é contra o interesse nacional. Então nós tínhamos naquela época uma grande massa movida contra a corrupção, mas também contra o modelo, embora não tivesse plena consciência disso. Hoje nós temos o contrário, né? Existe uma grande massa comovida pela questão da corrupção, né? Lutando contra isso, mas alguns desses pedindo esse tipo de golpe, esse tipo de mudança drástica, de impeachment ou de intervenção militar. Então pensam que estão lutando pela salvação do país, mas no fundo estão lutando para aquele retrocesso de uma economia periférica. Naldegan, para concluir, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses? Olha, a gente sabe que estão convocadas várias manifestações aí, né? Aqueles que querem
ou diminuir o poder da presidente Dilma, ou cooptá-la, ou até levá-la ao impeachment ou à renúncia, aqueles que querem esse tipo de coisa, estão marcando manifestações periódicas para vários domingos aí, né? Estão programando vários domingos de manifestações. E também, em contrapartida, os movimentos sociais, as organizações, sindicatos, que sempre batalharam por aquela linha que eu falei, de buscar a autossuficiência, também, em contrapartida, estão começando a marcar essas manifestações, como a gente teve no dia 13 e no dia 15, né? No dia 15, grande apoio da mídia de divulgação, no dia 13, as informações desencontradas, né? Então, o que a gente pode esperar é que vão acontecer mais dessas manifestações. Agora, o que a gente tem que esperar com muita força, que eu espero que aconteça mesmo, é que haja um maior esclarecimento da população sobre o que realmente está em jogo, como eu já disse, para que se busque, então, um país melhor, que será vindo a começar de uma reforma política, né? De uma Assembleia exclusiva. Isso não é ideia da esquerda, isso não é ideia do PT, não é ideia da Dilma, isso é ideia de vários pensadores, várias cabeças pensantes da nossa sociedade que já falavam isso há muito tempo, e essa não é uma novidade. Então, é preciso saber que isso é o caminho é por aí, né? A solução vem por aí, e a gente não pode se deixar levar por essas manipulações em busca de uma ruptura da democracia ou uma manipulação das instituições. Naldegão, obrigado pela sua presença. O programa termina por aqui. Para acessar esse e outros programas, visite a nossa página urbanitários.org.br. E até a próxima.